O euro então pode suplantar o dólar e mudar totalmente o que a gente vive? Ao menos é isso que a Bloomberg tem falado da possibilidade. Será mesmo? Vamos entender todo esse cenário. Depois do tal Dia da Libertação, em que Trump anunciou as tarifas, que já tivemos a oportunidade de analisar em uma série de até o momento 5 vídeos disponíveis aqui nesse canal, com toda a instabilidade que gerou no mercado, as idas, vindas, mudanças de tarifas, exceções em alguns países, enfim, tudo que a gente já vem acompanhando nos últimos tempos, era de se esperar que a taxa de juros nos Estados Unidos caísse, porque isso promoveria uma desaceleração da economia americana e, consequentemente, juros em queda favorece, especialmente no ano de 2025, que 25% da dívida americana, ou seja, 9 trilhões dos 36 trilhões totais de dívida, vencem apenas esse ano. E, portanto, eles precisam fazer a rolagem dessa dívida. Se a taxa de juros estivesse menor, o custo financeiro rolaria essa dívida a uma taxa menor, portanto, um custo financeiro mais baixo. E vamos lembrar que só no ano passado os Estados Unidos pagaram mais de $1 trilhão em juros da dívida. Como estão num caminho, ou deveriam estar num caminho de reduzir o tamanho da dívida e dos gastos públicos, isso poderia ser um caminho viável. Inclusive, foi noticiado por vários canais de comunicação dizendo que sim, o Trump poderia promover, inclusive, um início de recessão na economia americana para que os juros caíssem. Mas, de fato, não aconteceu isso. O que nós vimos depois dos anúncios das tarifas foi que o dólar perdeu valor frente às principais moedas no mundo, como conseguimos ver aqui nesse primeiro gráfico do Dollar Index, ou seja, o índice que mede a força do dólar frente às 6 principais moedas no mundo, as moedas mais fortes. E nós vemos que agora, nesse exato momento que eu estou gravando, hoje é quarta-feira, 6h30 da manhã, o Dollar Index está abaixo de 100 pontos. Veja aqui como essa queda foi brutal após os dias que sucederam o Dia da Libertação no dia 2 de abril, ou seja, o dólar perdeu muita força frente às principais moedas no mundo. No próximo gráfico a gente vê o rendimento dos títulos públicos americanos com vencimento de 10 anos, os títulos mais olhados no mundo, com maior liquidez e é proxy para o restante dos outros países. O que nós vemos aqui nessa linha vermelha que eu coloquei foi o Dia da Libertação, ou seja, nós vemos que naquele dia os títulos públicos americanos pagavam por volta de 4,18% ao ano para quem comprasse um título público, 4,18% em dólar para quem emprestasse dinheiro para os Estados Unidos. O que nós vemos agora é que está acima de 4,31%, chegou a bater inclusive 4,5% há poucos dias atrás, portanto encareceu essa rolagem da dívida dos Estados Unidos, indo em contra aquilo que supostamente era o interesse do governo americano ao anunciar as tarifas. Claro que estamos falando aqui única e exclusivamente do ponto de vista econômico. Também já analisamos num outro vídeo outras possibilidades que devem estar por trás, mudança geopolítica, mudança de ordem monetária, mudança de política doméstica, enfim, aqui estamos centralizando na parte política econômica principalmente, tá? Um próximo gráfico que eu achei interessante da gente mostrar é que as bolsas americanas também desabaram. Claro, havia subido muito nos últimos anos, mas foram mais de 10 trilhões de dólares em valor de mercado que nós vimos as empresas americanas perderem negociadas em bolsa. Deu uma certa recuperada, mas também aqui a linha vermelha nós víamos o S&P sendo negociado acima de 5.600 pontos, chegou a ter uma queda de 10% e agora está por volta de 5, 6% abaixo do preço do Dia da Libertação. Portanto, dólar perdeu força, as taxas de juros futuras nos Estados Unidos subiram e as bolsas caíram. Mas então, de fato, o euro pode vir a ser mais importante do que o dólar, como noticiou a Bloomberg? Vamos olhar então o que aconteceu com o gráfico do euro frente ao dólar após o anúncio do Dia da Libertação, após o anúncio dos dias das tarifas, onde eu também mantive em vermelho aqui. O euro era negociado a basicamente 1,08 e hoje está 1,13.
Então sim, até o momento o dólar perdeu força frente ao euro de maneira significativa. E conforme a gente consegue ver aqui nessa reportagem, a Bloomberg sim noticiou que o euro pode então ganhar mais força e vir a suplantar o dólar. Mas isso realmente é fato? Então vamos analisar aqui. Eu acho que podemos mencionar 3 pontos a favor do euro e logo depois falaremos dos pontos negativos para chegarmos à conclusão. Os 3 pontos a favor, o primeiro é justamente que em 2024 o dólar ocupava 54% das reservas internacionais de todos os países. O euro, também em 2024, ocupa 18% mais ou menos. Sim, é significativo, 18% é quase 1/5 das reservas mundiais, mas ainda há uma diferença gritante entre os 54% do dólar e 18% do euro. Portanto, o que a gente vê é que há uma demanda de euro, ou seja, quase 1/5 das reservas está lá nessa moeda denominada em euro, as reservas internacionais, mostrando que há uma certa solidez e confiança por parte dos países, mas ainda muito aquém do dólar como um todo. Um segundo ponto é que a zona do euro é uma das áreas comerciais e políticas mais importantes do mundo, sob ponto de vista econômico, que não há controle de capitais e há uma ampla população. São 450 milhões de pessoas, mais ou menos, com livre comércio e sem controle de capitais. Para você, por exemplo, investir na China, você tem controles de capitais, o que gera um ambiente mais hostil a esse investimento, diferente da Europa, onde o fluxo ele é muito mais liberado, muito mais livre, assim como nos Estados Unidos também. Portanto, esse também pode ser um ponto que joga a favor do euro. O terceiro ponto é que a zona do euro acordou entre eles agora há poucos dias, quase que de forma consensual, que irão lançar mais dívidas, especialmente a Alemanha, que vem falando agora sobre a necessidade de ter um arcabouço bélico mais forte para sua própria proteção, e que eles chegarão a emitir até por volta de 800 bilhões de euros. Vamos lembrar que a zona do euro já é uma zona extremamente endividada e que os países individualmente apresentam várias fragilidades. Portanto, essa dívida por parte dos investidores, que mantém quase 1/5 das reservas internacionais em euro, provavelmente haverá demanda para essa emissão de título. Para os europeus, isso é um complicador. Cada vez mais uma dívida que asfixia a atividade econômica na zona do euro. Por outro lado, para os investidores que têm confiança nesse papel, a uma taxa de juros interessante, provavelmente haverá demanda, portanto, a Europa conseguirá aumentar esse endividamento. Para os europeus, tendem a ser negativos, por conta desse fato mencionado. Para a parte dos investidores estrangeiros, eles poderão usufruir e gerar essa demanda para a tomada, para comprar esses papéis da dívida dos países europeus como um todo. Agora vamos aos pontos negativos, que é a própria natureza do euro. Vamos lembrar que o euro, a moeda, ela é um passivo dos bancos centrais, ela é uma dívida. Os bancos centrais emitem moeda ao emitir dívida, portanto, eles têm um passivo que é essa moeda. E na zona do euro não é um único estado, é um conjunto de nações representadas pela zona do euro. Portanto, imagina que a zona do euro apresente uma instabilidade e tenha dificuldade de honrar os seus compromissos. Será que países como Dinamarca, Suécia, Suíça entrarão ajudando a zona do euro quando eles optaram por ficar de fora? Será que eles comprometeriam o seu próprio caixa para ajudar uma zona que poderia ou se tornaria insolvente, num exemplo hipotético desse como estão falando? Ou seja, quando você empresta dinheiro para os Estados Unidos, comprando título público americano, você está esperando que aquele Estado que você acompanha mais a fundo, que é um organismo, o Estado americano, ele honre com os teus compromissos. Quando você está com a zona do euro, você pode ter várias fragilidades como tem dentro de cada um desses países. Será que países mais fortes estarão dispostos a salvar os países mais fracos? Portanto, isso obviamente é um ponto de fragilidade da zona do euro e um ponto de fortaleza aqui dos Estados Unidos. Vale lembrar que na zona do euro eles têm um pacto de estabilidade e crescimento que manteria uma zona de déficit onde cada país poderia ter e ninguém segue. Ou seja,
há uma ineficiência fiscal por parte dos países da zona do euro e claramente um descumprimento das normas, o que gera uma certa instabilidade e insegurança. O segundo ponto que joga contra a zona do euro é que há uma escassa penetração no sistema financeiro internacional. Vale lembrar que grande parte dos ativos e passivos, inclusive dos bancos no mundo como um todo, são denominados em dólares e não em euros e, portanto, haveria um tempo bastante grande para que essa confiança no euro suplantasse o dólar e poderia mudar a denominação dos preços de dólar para euro. Portanto, acho bastante inviável até no médio prazo. E o terceiro ponto é que não necessariamente o Banco Central Europeu ele quer exercer o papel de Banco Central do mundo, que há consequências nisso. Há um estímulo brutal ao endividamento quando você é o detentor da moeda que tem maior demanda no mundo. Esse estímulo por dívida pode justamente colocar o fim da confiança nessa moeda. Portanto, não necessariamente o Banco Central quer exercer, e esses são os pontos negativos. Agora, quero mostrar mais alguns pontos que aí sim a gente percebe que a Europa parece que ficou para trás e, portanto, não acredito nessa tese da própria Bloomberg. O gráfico que vocês estão vendo aqui é do PIB da zona do euro e do PIB dos Estados Unidos. Vou deixar na tela. Em 1990, o PIB da zona do euro era 14,2 trilhões de dólares. O PIB dos Estados Unidos era de 11 trilhões de dólares. Ou seja, a zona do euro tinha um PIB que era por volta de 29% maior do que o PIB dos Estados Unidos. Isso em 1990. Hoje, o PIB dos Estados Unidos está por volta de 28 trilhões e o da Europa de 25 trilhões. Ou seja, os Estados Unidos têm um PIB hoje 8% maior do que a zona do euro. Veja, estamos falando de 25 anos, eles ultrapassaram em PIB nominal, em valor de PIB, que era 30% para trás, agora está 8% à frente da zona do euro. Mas mais importante é olharmos o PIB per capita. Em 1990, o PIB per capita, que é o PIB dividido pelo número de pessoas, nos Estados Unidos já era maior do que da zona do euro, 44.300 dólares. Na zona do euro era quase 34 mil dólares, ou seja, o PIB per capita nos Estados Unidos em 1990 já era 31% maior do que o PIB per capita na zona do euro. Ao olharmos hoje, essa boca do jacaré abriu mais ainda. O PIB per capita nos Estados Unidos está por volta de 75 mil dólares e da zona do euro 54 mil dólares. Portanto, 40% maior nos Estados Unidos do que na zona do euro. E um grande ponto que não podemos deixar de mencionar é sobre o montante de empresas de tecnologia trilionárias e bilionárias que surgiram nos últimos tempos nos Estados Unidos e na zona do euro. Com a internet foi a mesma coisa. A zona do euro pensa em regular e é por isso que todas as empresas de sucesso de internet lá atrás, no final dos anos 90, foram americanas. As empresas de tecnologia agora a mesma coisa. E um número mostrado pelo MIT é que o número de empresas nos Estados Unidos é 70 vezes maior do que na zona do euro, olhando empresas com valor de mercado de capitalização alta, acima de 10 bilhões de dólares, 70 vezes maior. Será que é pela a população dos Estados Unidos diferente da zona do euro? Não acredito. Você tem um nível de cultura bastante alto na zona do euro. E mais, você tem 340 milhões de pessoas vivendo nos Estados Unidos e 450 milhões de pessoas vivendo na Europa. Portanto, não acho que é um problema da população. A educação, também não acredito. Talvez a mentalidade, a forma de pensar economia, de pensar empreendedorismo, isso sim. Mas a Europa também tem faculdades de ponta extremamente importantes. Mas o que pega mesmo é a baixa regulação e impostos mais baixos, que incentiva que os investimentos caminhem em direção aos Estados Unidos. Se você é um alemão, por exemplo, e você quer abrir uma empresa de tecnologia, provavelmente você vai procurar e vai embora para os Estados Unidos. E isso acontece com várias outras localidades do mundo, inclusive até mesmo aqui no Brasil. Por exemplo, agora que a Apple começou a falar que poderia produzir na China e talvez no Brasil, ela já veio a público falar que os custos de produzir no Brasil, o custo do trabalho aqui é muito alto. Portanto, a gente é hostil e a Europa também é hostil ao empreendedorismo.
Ao olharmos esse gráfico aqui, são as principais empresas europeias de tecnologia e de outros setores também, mas com valor de mercado acima de 10 bilhões. Veja, são 8 empresas de setores além de tecnologia e 6 empresas de tecnologia. Vamos colocar em perspectiva agora o mesmo gráfico comparando Estados Unidos e Europa. Claramente, o da esquerda aqui é o dos Estados Unidos. Eu contei mais de 77 empresas de tecnologia, contra o que nós vimos 6 da zona do euro, fora o tamanho e o valor de mercado de cada uma delas. Isso é o resultado do maior acúmulo de riqueza dos Estados Unidos. E veja, não é à toa que não tem o Bill Gates ou Elon Musk na Europa. O maior bilionário da zona do euro é o dono da LVMH, que não é uma área de tecnologia, que é justamente a indústria que está impulsionando o mundo hoje. A Europa, no fundo, ela tem enormes custos sociais a serem financiados, impostos que matam a inovação e a criatividade empreendedora. Novas ideias que poderiam nascer simplesmente vão embora. A Europa é cara, tem um parlamento sem poder, comissários dentro do poder que não são eleitos pelo voto, uma presidente da União Europeia que ninguém sabe exatamente o que ela faz e qual é a função. Tem um gestor americano que fala uma frase que eu gostei muito: Bruxelas é uma besta que precisa ser alimentada e isso consome muito dinheiro. E vamos lembrar que as cortes europeias vêm punindo empresas de alta tecnologia americana com multas de bilhões de dólares para pregar burocracia. Eles querem censura, eles querem burocratizar, estão agora criando já obstáculos para a inteligência artificial antes mesmo dela nascer, assim como a Europa fez no final dos anos 90 com a internet, quando os Estados Unidos deixou o mercado aberto e correr, como está fazendo agora com inteligência artificial. Essas multas bilionárias a serem pagas, da onde vem esse dinheiro? Justamente das próprias empresas, que com isso, ao ter que pagar essas multas bilionárias, deixam de contratar pessoas, deixam de ter capex para investir em inovação e tecnologia, que faria novos desenvolvimentos e, portanto, novas inovações, com novas linhas de produtos e serviços que poderiam ser criadas, mas precisam pagar a burocracia que gera multas bilionárias. E quem paga isso é você. A empresa paga, mas quantas pessoas têm aposentadoria nessas empresas? Quantas pessoas têm seus investimentos em ações dessas empresas que naturalmente sentem, sofrem com o mercado, com o valor de capitalização dela, uma vez que, quando precisa pagar essas multas bilionárias, você tem menos possibilidade de capex, investe menos em inovação, investe menos em tecnologia, e quem paga somos todos nós, por meia dúzia de burocratas que, sentados dentro de um parlamento, adoram criar regras, custos e impostos para financiar o status quo e o establishment que eles vivem. Os políticos, no geral, menosprezam aqueles que os elegem, mas tomam de maneira forçada o nosso dinheiro, o do pagador de imposto. Portanto, quem paga isso somos todos nós. E a pergunta que fica é: de qual lado você acredita que o Brasil está? Mais aos Estados Unidos ou mais à Europa, sob o ponto de vista de burocracia, de mentalidade mais atrasada com relação ao empreendedorismo? Eu acredito que, infelizmente, muito mais alinhado à União Europeia, na burocracia, nos impostos, nos altos custos e no tal dos benefícios sociais, que hoje, inclusive, até a população mais pobre não está mais desejando tamanhos benefícios, porque percebem que é muito mais caro do que o que eles poderiam ter. Portanto, mesmo com a instabilidade atual de todas as tarifas, do vai e vem, dessa maneira caótica de passar a informação, como já falamos em vários outros vídeos, eu acho muito difícil, mas muito difícil, que o euro suplante o dólar, até mesmo no médio e no longo prazo. O tempo dirá. Seguimos.